Vamos ler, irmãos, para a glória do nosso Senhor, a partir do versículo 4, que diz o seguinte: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Vamos repetir, irmãos, bem forte, o versículo 8. E havia grande alegria naquela cidade. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar seu assento. Senhor, mais uma vez, perante a tua igreja, teu povo, conhecimento e dependência no teu Espírito, na tua presença. Peço ao Senhor por bondade, graça, que o Senhor venha tomar a direção dessa palavra, se fazer presente, Senhor, por meio dela, em nosso meio, na noite de hoje. Cumpra, Espírito Santo, o seu papel aqui neste lugar, para que o nome do nosso Deus venha a ser glorificado mais uma vez. Meus irmãos, o tema da festividade dos irmãos vai falar muito a respeito de milagres, de espíritos imundos sendo expulsos, tudo através de um irmão, de um diácono que era cheio do Espírito Santo, que era cheio da presença do nosso Deus. Um irmão, um diácono que se chamava, atendia pelo nome Filipe, um homem que foi levantado como diácono com mais 6 irmãos naquele tempo para poder trabalhar em favor do reino de Deus. E quando ele chega em Samaria, nós podemos observar tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo já tinha dito algum tempo atrás, antes desses fatos começarem a acontecer através da vida de Filipe. Se nós voltarmos um pouquinho, nós vamos entender que o livro de Atos dos Apóstolos, a qual vai relatar o princípio da igreja primitiva, as obras que a igreja fazia, o poder de Deus que atuava e atua até nos dias de hoje com misericórdia e bondade da parte de Deus dentro da igreja. Mas tudo porque, como foi dito aqui, aquele povo perseverou. Era um povo obediente à voz do Senhor. Era um povo que teve a oportunidade, os seus discípulos, na sequência que foram apóstolos, tiveram a oportunidade de conviver com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi um povo que teve a oportunidade de ver os milagres que Cristo operava naquele tempo. Tiveram a oportunidade de ver demônios ser expulsos. Tiveram a oportunidade de ver jovem levantar da morte, jovem ser ressuscitado. Tudo pela palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas antes de Cristo morrer, o Senhor Jesus Cristo já estava orientando aquele povo que viria um consolador, viria alguém para poder estar com ele, para poder estar com eles, com os discípulos, com os apóstolos. Viria alguém para poder direcionar a igreja do Senhor. Viria alguém para poder encher aquele povo de Deus, da presença de Deus, para encher aquele povo com o poder do alto dos céus. E essa é a terceira pessoa da Trindade, é o Espírito Santo do nosso Deus. E no primeiro capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer que eles receberiam virtude do Espírito Santo que havia de vir sobre eles, e que aquele povo que estava ali seriam testemunhas do Senhor Jesus Cristo, tanto em Jerusalém, na Judéia e Samaria. Louvado seja o nome do nosso Senhor. O Senhor Jesus Cristo já estava passando as orientações antes de se apresentar aos céus, antes de voltar aos céus. Os discípulos, os apóstolos que seriam do nosso Senhor Jesus Cristo, já estavam cientes do que havia de acontecer na sequência
influência. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E o nosso Senhor, Ele se apresenta aos céus, Ele sobe aos céus. E aqueles que estavam com o Senhor Jesus Cristo, eles voltam para o cenáculo, eles vão orar, eles vão clamar ao Senhor, por causa de uma promessa que havia sido feita para eles, para buscar a virtude e o poder de Deus, que é o Espírito Santo. E há um grande derramamento do Espírito Santo. Atos 2 vai falar a respeito disso. Eles foram cheios do Espírito Santo. Eles falavam em novas línguas. Louvado seja o nome do nosso Senhor. A promessa de Deus se cumpriu naquela igreja, na igreja primitiva, na igreja que estava começando a dar os seus primeiros passos ali, por causa da oração e da perseverança. O tempo passou e eles foram batizados com o Espírito Santo. A Bíblia vai relatar que Pedro, em um determinado momento, ele tem uma palavra que quase 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor, sendo batizadas, alcançando assim, por misericórdia e bondade da parte de Deus, a salvação. Um homem cheio do Espírito Santo, ele não conquistou aquelas almas, aquelas pessoas, não com força e não com violência, mas sim com o poder do Espírito Santo. Quando nós chegamos, irmãos, em Atos, capítulo de número 3, nós vamos ver Pedro e João, a qual faço questão de relatar aqui para os irmãos, dois homens opostos um do outro. Pedro levou ao Senhor Jesus Cristo durante 3 vezes, enquanto João foi até a morte, até os pés da cruz, acompanhando o Senhor Jesus Cristo. Mas mesmo assim, depois de cheios do Espírito Santo, eles estavam juntos fazendo a obra do nosso Senhor. Eles deparam ali com um coxo, com um homem que tinha as suas limitações, as suas dificuldades, e que era posto à porta do templo para pedir esmola, para pedir benefícios. E quando ele depara com aqueles dois homens, ele pede algo para aqueles dois homens. Mas Pedro, ele toma a palavra, ele diz: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Pedro estava se referindo ao poder do Espírito Santo, e ele usa o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-te e anda. E aquele coxo, ele levantou, irmãos, e começou a andar, e entrou para dentro do templo, louvando e exaltando o nome do nosso Senhor. No capítulo 4, nós vamos ver Pedro e João, que tiveram uma noite de custódia no Sinédrio. Começava ali uma pequena perseguição. Aqueles homens passaram uma noite presos, 2 apóstolos, 2 representantes de Cristo na terra, por pregar a verdade, por exercer o papel a qual foi dado a ele, que é curar, expulsar demônios e pregar a palavra do Senhor. Passou uma noite no Sinédrio. E quando nós chegamos no capítulo 7, louvado seja o nome do nosso Deus, nós vamos ver então também um homem, um diácono chamado Estevão, homem cheio do Espírito Santo e de fé, irmãos. A Bíblia faz questão de relatar um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Então ele começa um grande discurso. Eu acredito que seja o maior discurso, a maior pregação dentro da Bíblia. Se não me engano, vai ser quase 50 versículos a respeito da fala de Estevão, um diácono cheio do Espírito Santo, da presença de Deus. Ele vai falar a respeito dos patriarcas, ele vai falar de Abraão, ele vai falar de José, ele vai falar de Jacó, ele vai citar alguns versículos a respeito dos profetas, ele vai falar algumas falas a respeito do livro de Isaías, louvado seja o nome do nosso Senhor. E ele vai terminar a sua pregação, o seu sermão. E quando ele termina o seu sermão, irmãos, aquele povo que estava ouvindo aquele homem cheio da presença, cheio do Espírito Santo, pregar a palavra de Deus, ele se enfurece. Há uma ira que toma o coração daqueles ouvintes e resolvem então apedrejar esse homem cheio do Espírito Santo.
eles tiram eles de dentro da cidade, levam eles para fora e apedrejam Estevão. Louvado seja o nome do nosso Deus. Mas antes de morrer, Estevão vê o céu aberto e a destra de Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, aquele que nós estamos adorando aqui na noite desse dia. E as vestes desse homem é lançada aos pés de um jovem que tinha por nome então Saulo. E Saulo, ele consentia a morte desse diabo. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Então nós entramos no capítulo 8, que então assim há uma grande dispersação da igreja. E aqui eu quero trazer para os irmãos, o Senhor, ele tem alguns propósitos através da perseguição. Nós devemos relembrar que o Senhor chamou o seu povo, chamou a sua igreja para pregar a sua palavra, não somente em Jerusalém, mas na Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. A igreja ela estava acomodada dentro de Jerusalém. Ali estava tendo a pregação da palavra, a pregação do Evangelho. Ali estava vendo cura, como teve a cura do paralítico no capítulo 3 de Atos. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Ali estava tendo a pregação da palavra do Senhor, como Pedro pegou a palavra de Deus e quase 3.000 almas se renderam, e depois quase 5.000, em torno de 5.000 almas também se renderam aos pés do Senhor. A pregação do Evangelho estava acontecendo dentro de Jerusalém e ao redor de Jerusalém. Mas o Senhor não queria somente a igreja retida, presa dentro da cidade de Jerusalém, porque a palavra dele já havia sido lançada sobre a igreja. A palavra dele já havia sido lançada sobre a vida dos seus apóstolos, dos seus discípulos, que era necessário pregar a palavra, louvado seja o nome do nosso Senhor, em Jerusalém, na Judéia, Samaria e confins da terra. Mas como aconteceria isso se a igreja estava acomodada dentro de um só lugar? Estava tudo dando certo, irmãos. Estava tudo ocorrendo ou acontecendo dentro dos confortos. Estava tudo acontecendo perto da casa dos discípulos, dos apóstolos. Estava ali no meio da sociedade, dos amigos, da parentela. Tudo estava funcionando muito bem. Eles estavam cheios da presença de Deus. Para quê sair para o lado de fora? Para que ir para a Judéia? Para que ir para Samaria? Samaria que não era muito bem vista pelos olhos dos judeus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, como diz a palavra de Deus em João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Havia um povo longe de Jerusalém que precisava presenciar os milagres do nosso Deus. Havia um povo longe de Jerusalém e odiado pelo povo judeu que precisava ouvir a palavra do nosso Deus. Então assim o Senhor permite, isso sendo permissão de Deus, o Senhor permite a sua igreja ser perseguida. Louvado seja o nome do nosso Senhor, através de um homem chamado Saulo e por demais companheiros. E assim a igreja começa a sua dispersação, a sua dispersão. A igreja ela é esparramada por causa da perseguição daqueles que não gostavam do cristianismo. E quando nós vamos ver no versículo 4, a qual nós partimos o início da leitura, vai dizer que andavam dispersos e iam por toda parte anunciando o Evangelho. A igreja do Senhor então estava esparramada. A igreja do Senhor então ela foi dispersada. E aqueles que estavam dispersos, lembrando que os apóstolos eles continuaram na cidade de Jerusalém, mas a grande maioria ela foi dispersa, e por onde eles passavam eles anunciavam a palavra de Deus. Aonde eles passavam eles pregavam a respeito de Cristo. Aonde eles colocavam os pés, não eu que estou dizendo, irmão, a palavra do Senhor que foi revelada, que foi escrita no livro de Atos. Eles anunciavam a palavra. E aquele diácono cheio do Espírito Santo, ele desce para Samaria para pregar a
a respeito de Cristo. Ele vai para Samaria, aonde os judeus não viam com bons olhos, para pregar a respeito de Cristo. Ele vai para Samaria, aonde a sociedade, a grande elite não via com os bons olhos. Ele vai pregar a respeito de Cristo. Aquele que deu a sua vida por amor de mim, por amor a você e por amor a nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E nós não paramos por aí. E a multidão unanimemente, em comum acordo, irmãos, prestavam atenção no que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. A multidão estava com muita atenção. Todo o povo estava com a atenção voltada para Filipe, porque ele dizia a respeito de Cristo, ele fazia os milagres que Cristo falou que a igreja dele iria fazer. E aqui eu quero falar para os irmãos: quando o Senhor Jesus Cristo chamou os seus discípulos, ele deu autoridade aos seus discípulos. Mateus capítulo 10, o versículo 1: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda enfermidade e de todo mal. Filipe ali em Samaria, ele estava cumprindo um poder que o Senhor Jesus Cristo já havia libertado, já havia dado autoridade para eles. Filipe ali em Samaria, ele estava cumprindo aquilo que o Senhor, lá em Mateus capítulo 10, já havia dado autoridade, derramado autoridade, dando autoridade para os seus discípulos, os seus seguidores, a sua igreja, que viria ser na sequência, fazer e trabalhar em prol do reino do Senhor. Filipe estava ali não somente pela sua própria vontade, Filipe não estava ali somente pela sua consciência, ele estava ali porque fazia parte do corpo de Cristo. Filipe estava ali porque a igreja ela foi dispersada. Filipe ele estava ali porque a igreja ela foi tirada do acomodismo. Filipe ele estava pregando a respeito de Cristo porque a igreja foi tirada do lugar de conforto. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E como a igreja nos dias atuais pode ser tirada do conforto a qual está vivendo. Quando a igreja é tirada do conforto, irmãos, nós podemos ver o Senhor trabalhando e o Senhor operando de grande forma, de grande maneira. Foi dito aqui na noite desse dia que nós passamos um período com poucas almas, ou quase nenhuma alma lá na nossa congregação. Eu acredito que seja uma maneira do Senhor nos dispersar para pregar o Evangelho nas esquinas, nas ruas e nas praças. E assim nós fizemos por bondade e misericórdia do Senhor. Nós não podemos forçar a ninguém a sentar numa cadeira branca dessa. Se eu pudesse forçar alguém, eu pegava primeiramente os meus familiares, pegaria os meus amigos, os mais íntimos, e falaria com ele: olha, senta nessa cadeira, porque a partir desse dia você vai passar a ser crente, você vai ser um cristão e você vai subir para o céu. Mas eu não posso fazer isso, isso não vai funcionar, isso não pode acontecer. Quem vai fazer é o Espírito Santo do nosso Deus. E a igreja então, quando ela é perseguida, a igreja então, quando ela passa por um momento de dificuldade, ela vê a necessidade de orar mais, ela vê a necessidade de jejuar mais, ela vê a necessidade de buscar mais a presença de Deus. A igreja, quando ela passa por um período de dificuldade, ela percebe que precisa se aproximar ainda mais do Senhor. Eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Quando nós temos um irmão dentro da congregação, ou um conhecido, alguém mais íntimo, que está à beira da morte, ou está com enfermidade para a morte, mas a maioria das vezes os irmãos se reúnem em prol da vida daquele irmão, para que Deus venha trabalhar e curar a vida daquele irmão. A maioria das vezes os irmãos se reúnem durante a madrugada, ou os irmãos fazem campanha de oração na sua casa, ou dentro da igreja, da casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é uma maneira do Senhor despertar a igreja dele. Isso é uma maneira que o Senhor usa nos dias atuais para a igreja do Senhor se aproximar ainda mais da presença dele. E quando a igreja do Senhor ora, enquanto a igreja do Senhor busca a presença de Deus, nós podemos ver a misericórdia e bondade da parte dele, e o Senhor então resolve trabalhar lá do alto dos céus. E enquanto os irmãos oram em favor do enfermo, o enfermo ele vai ser curado. E isso é o Senhor trabalhando por causa do despertamento da igreja. Quando a igreja precisa de algo, ser abençoado com algo,
A maioria das vezes os irmãos se reúnem e vão clamar ao Senhor, e o Senhor, por misericórdia, concede a bênção para a igreja dele. O que eu quero dizer com isso que eu estou falando? A igreja nos dias atuais precisa de uma pequena perseguição para ser despertada e fazer o papel que cabe a ela ser feito. O papel que cabe à igreja ser feita não vai ser a prefeitura de São Sebastião da Vargem Alegre que vai fazer, não vai ser a prefeitura de Miraí que vai fazer. O papel que cabe à igreja ser feita não vai ser a prefeitura de Muriaé que irá fazer, não vai ser o governo do estado ou o governo federal, não vai ser o homem mais poderoso desse mundo. O papel que cabe à igreja fazer vai ser a igreja do Senhor que vai fazer nos dias atuais. O papel que foi dado, irmãos, à igreja a fazer vai ser a própria igreja que vai realizar. Mas para isso nós precisamos nos aproximar ainda mais do nosso Senhor. Mas para isso nós precisamos continuar conhecendo quem é o nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. A igreja, ela tem o papel de levar a palavra do Senhor. E a igreja tem o papel de curar os enfermos. Aquilo que a medicina diz que não tem mais jeito, louvado seja o nome do nosso Deus. A igreja, ela tem que entrar em oração para que o Senhor venha continuar fazendo os mesmos milagres que fez dentro de Samaria, e chamou a atenção daquele povo unanimemente, irmão. A igreja do Senhor, louvado seja Deus, ela está cochilando. Eu não vou falar que a igreja está dormindo, ela está cochilando, porque ainda tem uns que oram, ainda tem uns que pedem poder de Deus, ainda tem uns que buscam a presença do Senhor, ainda tem uns que buscam um revestimento com poder, ainda tem uns que buscam dons de cura, louvado seja o nome do nosso Deus. Mas tem que haver um grande saculejo da parte do nosso Senhor, para a igreja de Deus continuar fazendo aquilo que começou em Samaria. Eles prestavam atenção unanimemente, irmãos, porque Filipe dizia, mas não só dizia, louvado seja o nome do Senhor, mas também havia sinais naquele lugar. O Senhor usava com autoridade a vida daquele diácono para aquele lugar, aquela cidade, aquela região ser impactada com o poder do nosso Senhor. E esse é o desejo do nosso Deus, irmãos, nos dias atuais, porque o nosso Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A igreja do Senhor não mudou, irmãos. A noiva do Cordeiro não mudou. São 10 anos de luta. Pode ser que você esteja aqui desde o princípio, louvado seja o nome do Senhor. Pode ser que você entrou no meio da caminhada, pode ser que você entrou de um ano para cá, louvado seja o nome do nosso Deus. Mas a igreja do Senhor, ela não mudou. A noiva do Cordeiro, ela não mudou as suas vestes, ela não trocou as suas vestes, louvado seja o nome do Senhor. A noiva do Cordeiro ainda tem que ser revestida de poder. A noiva do Cordeiro ainda tem que ser revestida de poder, irmão. Para que o povo de Samaria preste atenção unanimemente em tudo que nós dizemos, em tudo que nós falamos e nos sinais que acontecem através de nossas vidas. O Senhor, Ele tem um desejo de derramar unção sobre cada um, irmãos. O Senhor, Ele tem desejo de derramar poder sobre as nossas vidas, irmãos. Mas nós estamos cochilando no meio da igreja do Senhor. Nós estamos dormindo no meio da igreja do Senhor. Eu venho no culto na sexta, eu venho no culto no domingo, eu venho no culto na terça, eu venho no culto na quinta, e para mim está tudo bem. Eu ouço a palavra mais uma vez, louvado seja o nome do Senhor. Sinto até um pequeno arrepio, louvado seja o nome do nosso Deus. Eu volto para casa comovido, mas não volto para casa transformado. Eu volto para minha casa tendo algumas emoções, mas não volto para casa transformado pelo poder do nosso Deus. Não
não seja mais um acomodado nos dias atuais com aquilo que está acontecendo com a noiva do Cordeiro. O Senhor nos chama para um grande despertamento, porque Ele ainda quer fazer milagres e prodígios, irmãos. O Senhor ainda tem sinais para fazer, o Senhor ainda tem sinais para operar. Ele conta com a sua vida. Meu Jesus, nós não temos mais salvo para nos perseguir, irmãos. Nós não temos mais fariseus para nos perseguir. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor, Ele nos chama para uma noite de transformação através do Espírito Santo, para tomar um posicionamento de vez por todas, para derramar a assunção e o seu poder. Enquanto nós cochilamos dentro da igreja, irmãos, há pessoas que deveriam ser curadas através da nossa oração. Enquanto nós cochilamos dentro da igreja, irmãos, há pessoas que precisavam ser salvas e precisam ser salvas através da palavra que sai dos nossos lábios. Não se conforme com a vida que você está levando de crente, irmão. Não se conforme com a vida que você está levando de crente. Pode ser que o Senhor já te deu uma pequena amostra do que Ele quer fazer através da sua vida e da sua vida. Ainda há um poder que emana do céu sobre a nossa vida na noite desse dia. Ainda há um poder descendo do céu para a nossa vida nos dias atuais. Ainda há um revestimento com o Espírito Santo dos céus para a nossa vida. Ainda há uma unção de cura para nós nos dias atuais. Ainda tem homens, mulheres, crianças com câncer, irmãos, que a igreja vai ter que orar e eles vão ser curados para a glória de Deus. Ainda há endemoniados, irmãos, que os demônios vão bater em retirada através do poder da igreja. O povo de Samaria, o povo de São Sebastião, o povo de Boa Família, o povo de Miraí, irmãos, precisam prestar atenção na igreja do Senhor. O povo de São Sebastião, Boa Família, Miraí, Muriaé, precisa prestar atenção nos obreiros do Senhor, nas irmãs do círculo de oração, no grupo de jovens, das crianças, irmãos, no grupo das irmãs mais velhas, irmãos. Eles precisam ver o poder de Deus em nossas vidas, irmãos. A igreja precisa voltar a buscar o poder de Deus, irmãos. É por isso que eles prestaram atenção em Filipe, por causa dos sinais que ele fazia, irmão. Ele era só um homem, irmão, cheio do Espírito Santo. Ele era mais um homem que tomou um posicionamento e falou: eu vou para Samaria. Se o próprio Cristo passou por Samaria, louvado seja Deus, porque eu vou negar de pregar o Evangelho naquele lugar, porque o próprio Cristo evangelizou aquela mulher samaritana, louvado seja o nome do Senhor, porque eu não posso lá pregar o Evangelho e desce Filipe para Samaria para pregar a palavra do nosso Senhor, irmão. Não tem lugar para pregar a palavra, não tem dia para pregar a palavra, não tem hora para pregar a palavra, não tem povo a escolher para pregar a palavra. É dentro dos irmãos que estão do lado de fora, ver o poder de Deus atuando na igreja, irmão. É tempo, é a hora, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. O tempo escolhido por Deus é esse, o ano escolhido por Deus foi esse, os dias escolhidos por Deus foi os dias
o Espírito atua no meio de nós. Ainda dá tempo porque o Espírito habita dentro de nós. Ainda dá tempo de sermos cheios como o diácono Filipe, o irmão Filipe foi cheio do Espírito Santo. Ainda dá tempo de nós sermos cheios como o primeiro mártir Estevão era cheio e também tinha fé no seu coração. Ainda dá tempo porque nós respiramos, irmãos. Ainda dá tempo porque o Espírito ainda está em nós, irmãos. Ainda dá tempo porque o céu ainda está aberto, irmãos. Paralítico andar. Não era por causa do tratamento da medicina, não, porque naquela época, creio eu, que nem existia. Mas o paralítico se colocava de pé e andava, voltava a andar. Se nunca andou pela primeira vez. Se andava, parou de andar, voltava, então andava. Louvado seja o nome do Senhor. Não é eu que digo, é a palavra de Deus. O paralítico andava, não por causa da medicina, mas por causa do poder que vinha do céu, irmão. Não por causa do médico Lucas, mas por causa do poder que vinha do céu, irmão. Pode ter o melhor médico aqui na cidade, irmãos. Se não for para voltar a andar, através da medicina não vai voltar a andar. Mas se o Senhor quiser derramar a sua unção de cura, irmãos, pode nunca ter andado na vida. Pode nunca ter jogado um futebol com os amigos. Pode nunca ter corrido, brincado de pique-pega, pique-esconde. Pode nunca ter andado em bicicleta, irmão. Mas se o Senhor quiser manifestar o seu poder, Ele vai voltar a andar e experimentar todas essas bênçãos que a terra nos permite experimentar, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. A medicina pode até não curar do câncer, mas se Deus quiser visitar o hospital da Fundação Mauré, nesse momento Ele visita e cura aquele que Ele quiser curar. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu não posso, eu não sou advogado, eu não posso tirar o preso de dentro da cadeia, mas se o Senhor quiser enviar ele através da transformação, o Senhor pode fazer, irmão. Pela minha força eu não posso mudar a mente de um endemoniado, mas o Senhor, através do poder dele, pode libertar o endemoniado. Pelo poder e as forças que eu tenho na minha mão, a pequena força que eu tenho na minha mão, irmão, louvado seja o nome do nosso Deus. Eu não posso fazer o mudo falar, mas o poder que vem dos céus através de nossas vidas, o Senhor, Ele pode fazer através de nós, irmãos. É Deus da paz. O poder ainda continua o mesmo. O trono continua intacto no mesmo lugar. A soberania de Deus continua a mesma. O poder do nosso Senhor, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Ele tem interesse de fazer. Mas a igreja precisa, nos dias atuais, passar por uma pequena perseguição. A igreja precisa ser dispersa para sair do acomodismo. Nós precisamos voltar ao lugar a qual você tinha contato com o Senhor. Nós precisamos, nos dias atuais, voltar para os pés daquele que merece toda a nossa atenção. Nós precisamos voltar para os pés daquele que tem poder ainda para derramar para a tua igreja. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Quem é que se dispõe na noite de hoje? Quem é que se dispõe na noite de hoje? Nós pedimos ao Senhor, irmãos, para curar através de nossas vidas. Nós pedimos ao Senhor para nos usar como instrumento nas mãos dele. Mas pode ser que algumas coisas venham acontecer no meio desses pedidos. Mas continue pedindo. Pode ser que algumas dores aconteçam no meio dessas petições. Mas continue pedindo.
Pode ser que alguns abandonos venham ocorrer, irmão, nesses momentos de oração, mas continue pedindo. Pode ser que a sua família te exclua do grupinho de WhatsApp, mas continue pedindo. Pode ser, irmãos, que o seu esposo não queira olhar no seu olho, mas continue pedindo, porque ainda tem poder do céu. Ainda tem autoridade dos céus para nossas vidas, irmãos. Ainda tem revestimento com o poder do Espírito Santo para as nossas vidas, irmãos. E eu volto a repetir: Igreja de Cristo, não se conforme com a frieza espiritual. Não se conforme com as mesmices dia após dia. Não se conforme de entrar da mesma maneira dentro do culto e o poder de Deus está trabalhando dentro da igreja e você sair da mesma maneira. Tem algo de errado conosco. Eu quero caminhar para o final. Filipe também estava ali cumprindo uma fala do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o próprio Cristo diz aos seus discípulos, dá uma ordenança aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Se a toda criatura e sem acepção de pessoas, sem exceção de pessoas. Aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Mas aquele que não crê, esse será condenado. Não abra mão da responsabilidade que você tem na sua vida. Se eles não crerem, irmãos, os condenados vão ser eles. Mas se nós não pregarmos, se nós não buscarmos o poder de Deus para pregar, o poder de Deus para os doentes serem curados, quem vai ter que prestar conta somos nós. É melhor nós pregarmos, é melhor nós anunciarmos o Evangelho de Deus e as pessoas virarem as costas para o Evangelho, do que nós termos que prestar uma conta para o nosso Senhor a respeito daquilo que Ele nos confiou a fazer sobre essa terra. Samaria está lá, estava lá, mas São Sebastião está aqui. São Sebastião é compromisso seu, responsabilidade sua. Assim como bondade e misericórdia de Deus, boa família, é responsabilidade nossa. Nós somos uns dos responsáveis por pregar o Evangelho em boa família. Não estou falando isso não para me engrandecer, não, irmãos. Eu estou falando porque nós temos um papel de pregar a palavra de Deus. É você que tem que exercer esse papel. E as pessoas vão ter que parar para prestar atenção em você, irmãos, por causa da palavra que sai da sua boca, mas também pelos sinais que o Senhor vai fazer através da sua vida. E chegamos no versículo 8, que é o tema dos irmãos. Que havia grande alegria naquela cidade. A alegria só veio em Samaria por causa dos versículos anteriores. A alegria só chegou na cidade de Samaria depois que eles tiveram o privilégio de conhecer, ouvir mais uma vez o poder de Deus, porque Cristo já tinha estado lá. A mulher samaritana já havia falado a respeito de Cristo, depois Cristo já esteve naquele local. A alegria só chegou naquela cidade quando o poder de Deus foi manifesto, onde os paralíticos andavam, onde os coxos, louvado seja o nome do Senhor, eram curados, e onde os demônios eram repreendidos.
Os demônios bateram em retirada. As enfermidades foram arrancadas. E houve alegria naquela cidade. Aleluia, glória a Deus. Aonde o Senhor manifesta o seu poder, aonde o Senhor manifesta a sua glória, a alegria. Segundo a Bíblia, o coração alegre, ele formoseia o rosto. Se o seu coração está alegre, irmãos, com a presença de Deus que habita dentro de você, o seu rosto vai transparecer alegria. Meu Deus. Não é só dentro da cidade. A alegria vai ter que começar a surgir de dentro de você. Meu Deus. A alegria vai começar a se apresentar, ou se apresentar, melhor dizendo, dentro do seu seio familiar. E quando isso começar a acontecer através do poder de Deus, você pode ter certeza que haverá alegria dentro de São Sebastião. Coloque sobre os seus pés. Meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus. Grande é o Senhor. Por mais que digam, irmãos, que você é só mais um crente, que você é só mais um frequentador de igreja, por mais que venham a dizer que você não vai conseguir chegar em lugar nenhum, irmãos, ainda há um Deus que usou Filipe, que deseja nos usar nos dias atuais. Aleluia, glória a Deus. Por mais que ainda vocês escutem afrontas, por mais que ainda há quem julgue o seu comportamento, por mais que ainda haja quem fale da sua maneira de orar, você é mais um que o Senhor deseja usar dentro deste mundo. E o Senhor quer dizer na noite desse dia, irmãos, guarda bem isso. O poder continua o mesmo. O trono continua intacto. E o derramamento ainda pode ser feito sobre ele. Aleluia, glória a Deus. O poder continua o mesmo. O trono continua intacto. E o derramamento ainda pode ser feito sobre a igreja.